Mas o mundo real da época de Kepler estava longe de ser perfeito. Era assombrado pelo medo, pela peste, fome e guerra. A superstição era um recurso normal para pessoas sem forças. Só uma coisa parecia certa: as próprias estrelas. Lembrou-se que em tempos antigos o astrólogo Ptolomeu e o sábio Pitágoras ensinaram que o céu era harmonioso e imutável. E Ptolomeu tinha dito que o movimento dos planetas através das estrelas do zodíaco eram presságios dos fatos aqui embaixo. Foi a influência de Marte e Vênus que fez de seu pai um homem brutal? Um mercenário que o abandonou? Será que uma conjunção infeliz de planetas em um signo adverso fez de sua mãe uma mulher perversa e briguenta? Se tais coisas fossem predestinadas pelas estrelas, então talvez houvesse padrões ocultos sustentando o caos imprevisível da vida diária. Padrões tão constantes quanto as estrelas. Mas como se pode descobri-los? Por onde começar? Se o mundo e tudo nele foi obra de Deus, então não se devia começar com um estudo cuidadoso da realidade física? A criação toda não foi uma expressão das harmonias na mente de Deus? O livro da natureza esperou 1500 anos por um leitor. Em 1589, Kepler deixou Maulbronn para continuar seus estudos na grande universidade de Tübingen. Foi uma liberação encontrar-se entre as correntes intelectuais mais vitais da época. Um de seus professores revelou a ele as ideias revolucionárias de Copérnico. Kepler apreciou essa comunidade urbana erudita. Aqui, o seu gênio era finalmente reconhecido. Kepler não seria ordenado depois de Tübingen. Em vez disso, para sua grande surpresa, foi convocado para Graz, na Áustria, para tornar-se professor de matemática colegial. Kepler não era muito bom professor. Em seu primeiro ano em Graz, a sua turma de matemática só teve um punhado de alunos. No segundo ano, nenhum. Ele resmungava, divagava e era às vezes totalmente incompreensível. Ele era distraído por um clamor incessante de especulações e associações que passavam por sua cabeça. E numa agradável tarde de verão, com seus alunos querendo o fim da aula, ele foi tomado por uma revelação que ia alterar radicalmente o curso futuro da astronomia e do mundo. Havia apenas 6 planetas conhecidos em seu tempo: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Por um tempo, Kepler ficou pensando: por que só 6 planetas? Por que não 20 planetas ou 100? E por que esse espaçamento em particular entre suas órbitas? Ninguém jamais havia feito tais perguntas antes. Durante uma aula de astrologia, Kepler inscreveu dentro do círculo do zodíaco um triângulo com 3 lados iguais. Ele então notou, quase que por acaso, que um círculo menor inscrito dentro do triângulo tinha a mesma ligação com um outro círculo do que a órbita de Júpiter com a órbita de Saturno. Pode uma geometria similar relacionar as órbitas de outros planetas? Kepler lembrou dos sólidos perfeitos de Pitágoras. De todas as formas tridimensionais possíveis, havia 5, e apenas 5, cujos lados eram polígonos regulares.
Ele acreditava que os dois números estavam ligados, que a razão de haver apenas 6 planetas era que havia apenas 5 sólidos regulares. Nesses sólidos perfeitos, aninhados um dentro do outro, ele acreditava ter descoberto os apoios invisíveis para as esferas dos 6 planetas. E esta ligação entre geometria e astronomia podia, pensou ele, admitir uma única explicação: a mão de Deus matemático. O prazer intenso que eu tive com esta descoberta jamais pode ser dito em palavras, disse ele. Agora eu não fico mais abatido no trabalho. Passei dias e noites em trabalhos matemáticos até conseguir ver se a minha hipótese concordaria com as órbitas de Copérnico ou se minha alegria iria sumir em pleno ar. Mas não importa o quanto ele tenha tentado. Os sólidos perfeitos e as órbitas planetárias não concordaram muito bem uns com os outros. Por que não deu certo? Porque, infelizmente, estava errado. O verdadeiro tamanho das órbitas dos planetas que conhecemos agora não tem absolutamente nada a ver com os 5 sólidos perfeitos, como mostra a descoberta posterior de Urano, Netuno e Plutão. Mas Kepler passou o resto da vida perseguindo esse fantasma geométrico. Não conseguiu abandoná-lo e não conseguiu fazê-lo funcionar. A sua frustração deve ter sido enorme. Finalmente, ele decidiu que as observações planetárias, há muito aceitas, é que deveriam estar imprecisas, e não seu modelo de sólidos aninhados. Só havia um homem no mundo com acesso a observações mais precisas. Esse homem era Tycho Brahe, que por acaso tinha escrito recentemente a Kepler para que fosse trabalhar com ele. Kepler ficou relutante a princípio, mas não tinha escolha. Em 1598, uma onda de opressão envolveu Graz. Ela foi encabeçada pelo arquiduque local, que jurou restaurar a fé católica na província e, em suas próprias palavras, preferia fazer do país um deserto a governar hereges. A escola de Kepler foi fechada. As pessoas foram proibidas de venerar, de cantar hinos e de ter livros de natureza herege. Os que se recusavam a abraçar o catolicismo eram multados em 10% de seus bens e exilados do país feridos de morte. Kepler preferiu o exílio. Hipocrisia eu nunca aprendi. Eu falo sério sobre fé. Não brinco com isso. Para Kepler, esse foi apenas o primeiro de uma série de exílios forçados a ele por religiosos fanáticos. Agora ele resolveu aceitar o convite aberto de Tycho Brahe. Brahe, um rico nobre dinamarquês, vivia em grande esplendor e recentemente tinha sido designado matemático imperial em Praga. Kepler deixou Graz com a esposa e a enteada e partiu para a difícil jornada. A esposa de Kepler não era uma mulher feliz. Ela era cronicamente doente e tinha perdido 2 crianças. O próprio casamento não era um conforto. Ela não entendia o trabalho do marido e via sua profissão com desprezo. Kepler era casado com o trabalho, e cada quilômetro tedioso o levava para mais perto do grande Tycho Brahe, cujas observações ele sinceramente esperava que confirmassem a sua teoria.
Kepler previa a propriedade de Tycho como um santuário dos males do tempo. Ele aspirava a ser um colega valoroso para o ilustre Tycho, que por 35 anos tinha ficado imerso em medidas exatas de um universo que funciona como um relógio, ordenado e preciso. Allez.